Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio da Central do Enem, da área Ciência da Natureza, e eu vou trabalhar com vocês o componente Física. E para a aula de hoje, nós vamos iniciar pelo estudo da cinemática. No entanto, vamos apenas iniciar, ver pouca coisa ainda, tá? Mas ao longo desse ano, nós vamos estar trabalhando muito mais conteúdo. Então, acompanhe a gente no canal, tá? Para que assim você consiga ficar atualizado do que possa vir cair no Enem, tudo bem? Então, vamos lá para o início da nossa aula. Então, como eu citei agora há pouco, nós vamos iniciar pelo estudo da cinemática. Mas o que é a cinemática? Então, aqui diz o seguinte, que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos de um corpo sem levar em consideração o causador desse movimento. Vamos entender. Aqui a gente só vai estar interessado, tá, no movimento e não quem causa esse movimento. Tá? Nós vamos estar interessados no estudo aqui do tempo, do deslocamento, tá? Ou seja, ele sai de um ponto para o outro, quanto ele deslocou, quanto tempo ele gastou nesse deslocamento, qual foi a velocidade que ele realizou esse deslocamento, se houve aceleração ou não, tá? Então, essas grandezas é que nós vamos estudar dentro de cinemática. E para o nosso início, nós vamos estudar aqui posição e deslocamento e velocidade média, tá? Então, continuando, vamos lá. O que é posição? Então, vamos entender primeiro o que é posição. Então, para isso, eu coloquei aqui uma BR, tá? BR-156, uma estrada, uma rodovia federal, tá certo? Então, vamos entender. Aqui eu tenho um ponto, que é o ponto 1, um ponto 2 e um ponto 3, tá? Então, aqui eu tenho 3 pontos. Eu vou chamar aqui de posição, aqui posição, e aqui também posição. Ou seja, você já deu para perceber que posição nada mais é do que a localização, tá? Em uma trajetória, ou seja, o ponto onde você quer localizar algum móvel, algum automóvel, uma caçamba, um caminhão, sei lá. Então, naquele exato ponto é uma localização, onde ele se encontra na rodovia. Tá? Então, aqui, posição 1. Se essa caçamba estivesse nesse ponto aqui, nós diríamos que ela se encontra na posição 1, aonde a posição dela, o espaço dela é igual a zero. Tá? Esse espaço igual a zero, ele recebe um nome particular que nós chamamos de marco zero da trajetória, ou tá? Origem da trajetória. Origem da trajetória. Tudo bem? Então, o espaço igual a zero é a origem da trajetória. Vocês vão ver muito em questões que ele vai dizer assim, um móvel passa pela origem da trajetória. Beleza, quando ele fala origem da trajetória, ou marco zero, você já sabe que a posição naquele ponto é igual a zero, tá? No entanto, a caçamba se encontra aqui na posição 2, aonde a posição 2, que nós vamos representar por S, tá? É igual, aqui na placa, me diz que ele se encontra no quilômetro 20, ou o espaço 2 é igual a 20 quilômetros. Então, se eu perguntar qual é a posição do caminhão no ponto 2, 20 quilômetros. Só que ele sai do ponto 2 e vai para o ponto 3. Então, se ele perguntar qual é a posição no ponto 3, você vai dizer é 80 quilômetros, tá? Então, a posição você já sabe representar. É o exato ponto onde você se encontra em cima de uma trajetória, em cima de uma rodovia, no caso aqui do exemplo que eu citei, tá? No entanto, as questões, geralmente, ela quer saber o seguinte, quanto foi o deslocamento?
quando ele saiu do ponto 2 para o ponto 3, tá? Então, esse deslocamento a gente representa por ΔS, tá certo? Então, ΔS aqui, se você prestar bem atenção, ele se encontrava no quilômetro 20 e ele foi até o quilômetro 80. Então, ele deslocou 60 quilômetros, tá certo? Então, houve um deslocamento igual a 60 quilômetros, tá? Pessoal, como é que a gente conseguiu chegar nessa conclusão? A gente pegou e fez o seguinte, nós pegamos a posição final e nós subtraímos da posição inicial. Então, nós pegamos aqui o final, tá? E subtraímos do inicial. Então, quando nós fizemos isso, nós fizemos aqui 80 menos 20 e o resultado foi 60 quilômetros. Opa, beleza, professor? Então, quer dizer que eu posso formular isso numa equação? Sim, você pode, tá? Então, a equação formulada está aqui. Espaço final, que pode ser representado por S2 menos S1, ou também você pode representar por S final menos S inicial, ou também, muitas das vezes, você vai encontrar em livros dessa forma aqui. S menos S0. Então, assim, tá? Só um minuto. Então, assim, você também pode representar o espaço, colocando o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, S menos S0, ou SF menos SI, tá? Então, isso daí vai depender muito do livro que você estiver estudando, tá certo? Mas o importante é você saber quem é o espaço final e quem é o espaço inicial, tudo bem? Bom, então, e o que é a unidade de medida? A unidade de medida é o que a gente usa para representar uma grandeza, tá? É como que ela é medida, tá? Então, posição ou deslocamento ou qualquer quantidade de comprimento, tá? A gente mede por uma unidade no sistema internacional chamado de metro, tá? Então, o espaço, ele é medido em metros, tá certo? Muitas das vezes você vai ver em quilômetros, em centímetro, mas aí você tem que fazer a transformação. Você vai ter que transformar, e você vai ter que lembrar como é que transforma a unidade de medida, de metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, e assim vai, tá? Então, isso é espaço e deslocamento. Agora nós vamos para velocidade média, tá? Já sabemos o que é deslocamento, o que é posição, o que é espaço. Agora vamos ver a velocidade média. Então, olha só. Dizemos que a velocidade média é a grandeza que mede com que rapidez um corpo realiza um deslocamento. Opa, vamos entender. Deslocamento, peraí. Então, ele pegou aqui, ó, sofreu um deslocamento. Ele saiu, pegando o exemplo anterior, ele saiu do quilômetro 20 e foi para o quilômetro 80. Então, ele deslocou 60 quilômetros, tá? Ele gastou um tempo, ele saiu às 8 horas do quilômetro 20 e chegou às 8h30 no quilômetro 80. Espera aí, saiu 8 horas, chegou 8h30, então ele gastou 30 minutos, não é isso? Então, ele gastou aqui um tempo igual a 30 minutos, tá? Lembre-se que você tem que saber transformar de hora, minuto, segundo, ou o contrário, de hora para minuto, minuto para segundo, ou segundo para minuto, minuto para hora, tá? Então, fazendo uma devida transformação, 30 minutos é igual a meia hora, tá certo? Então, espera aí, ele percorreu 60 quilômetros em meia hora.
Então, ele teve uma rapidez aí. Qual foi essa rapidez dele? Então, a gente vai pegar e vai colocar bem aqui. A velocidade é quanto ele deslocou, tá? Deixa eu colocar aqui quanto ele deslocou e em quanto tempo ele foi realizado esse deslocamento. Então, se a gente dividir 60 por meio, vai dar 120. Só lembrando que bem aqui está em quilômetros e bem aqui está em hora. Então, a unidade é quilômetros por hora, tá certo? Então, essa foi a rapidez, tá? Agora, imagine o seguinte, suponha que ele tenha percorrido os mesmos 60 quilômetros, só que o tempo agora ele tenha gasto 1 hora. Então, ele teria uma velocidade aí, uma rapidez igual a 60 quilômetros por hora, tá certo? Ou seja, você pode observar aí que no primeiro caso, ele foi muito mais rápido que no segundo caso. Foi o dobro, tá? Mas por que ele foi mais rápido? Porque ele gastou menos tempo para realizar aquele deslocamento. Então, quando isso daí acontece, ele é mais rápido. Então, a velocidade média é para medir a rapidez com que um corpo realiza um deslocamento, tá? Para saber com qual foi a rapidez. Geralmente, a gente tira de informação aqui o seguinte: 60, só um minuto. Pronto. Garganta aqui deu uma travadazinha. 120 km por hora quer dizer o seguinte: quer dizer que ele percorreu 120 quilômetros em 1 hora. Ou seja, a cada hora ele percorre 120 quilômetros, tá? Já no de baixo, quer dizer o seguinte, que a cada 60 quilômetros ele gasta 1 hora. Então, olha só, quem é mais rápido? A primeira situação ou a segunda? Claro que a primeira. Em 1 hora ele anda 120 quilômetros, enquanto que na segunda, em 1 hora, ele anda só 60 quilômetros. Então, ele está muito lento nesse percurso, tá? E aí, como é que eu formulo essa equação? Está bem aqui. A velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? Então, isso é velocidade média. Tudo bem? Agora você observou o seguinte, que eu representei velocidade em quilômetros por hora. No entanto, não é a medida padrão. A medida padrão, ela é metro por segundo, tá? Então, no sistema internacional, a unidade de medida para velocidade é metros por segundo e não quilômetros por hora. Então, a gente tem que fazer o seguinte, fazer uma transformação. Qual é a transformação? Quando eu tiver metro por segundo e eu quiser transformar para quilômetros por hora, tá? Eu vou multiplicar por 3,6. Tá? Exemplo, suponha que a velocidade seja igual a 10 metros por segundo. E eu quero que isso daqui vá para quilômetros por hora. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e multiplicar por 3,6. Quando eu multiplico, o resultado vai ser 10 vezes 3,6 vai dar 36 quilômetros por hora, tá? Beleza. E agora, professor, e se for o contrário? Suponha que eu tenha agora 72 quilômetros por hora. Então, eu estou aqui e eu quero ir para metro por segundo. Então, vou ter que dividir por 3,6. Então, para transformar
para metro por segundo, nós vamos ter que pegar e dividir por 3,6. E realizando essa divisão, você vai obter o resultado. Um minuto aqui, deu uma travada. Pronto. Coisas que acontecem com a melhor tecnologia, né? Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Então, tá aqui, tá? Então, essa é a forma de você transformar. Na questão, ele vai te dar em quilômetros por hora e vai te pedir a resposta em metro por segundo. Ou ele vai te dar em metro por segundo e te pedir a resposta em quilômetros por hora. Então, dessa forma, você consegue fazer as transformações. Tudo bem? Tranquilo? Então, crianças, a aula de hoje foi só um início para a gente abordar um pouco do que é posição, deslocamento e velocidade média, tá certo? Então, a gente finaliza por aqui a nossa aula. Até o próximo encontro, onde nós vamos resolver algumas questões sobre o assunto velocidade média. Tudo bem? Até mais. Tchau.